galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Rodrigo, ministro português. Sejam muito bem-vindos aqui à correção da nossa prova da Assembleia Legislativa para o cargo de analista. Vocês vão perceber o seguinte, as provas são comuns, talvez tenha mudado a ordem, mas eu acho que mudou só mesmo a parte específica de cada um, tá certo? Na de analista, sim. Então, as 15 questões de português coincidem. Uma prova tranquila, graças a Deus, previsível, graças a Deus, trabalhada exaustivamente por nós, graças a Deus também, né? Muita pesquisa, muito trabalho e, assim, muito feliz pelo resultado de trabalhar e não encontrar assim, nenhuma aberração, vamos dizer assim, nem na prova anterior, nem na prova anterior. E aí, pessoal, seguinte, um recado muito importante para você que passou longe de ser aprovado, que você que chegou perto, mas acha que não vai dar. Olha, é uma caminhada, né? Eu conversei isso com os meninos do aulão no sábado passado. É uma caminhada muito, muito árdua, muito difícil. Só quem faz concurso, só quem está nesse universo em que eu vivo há 20 anos, sabe a dificuldade que é para ser aprovado e sabe também que toda vez que você não, estou de saco cheio disso, chega. Cheguei perto, consegui. Quando você resolve voltar, você vai ter que começar bem antes do lugar que você está agora. Então, persevere. Você merece. Tá certo? Você caminhou. Você caminhou, e tem mais do que caminhar, talvez. E você que já foi aprovado, sabe, né? Você que tem uma nota interessante para ser aprovado, sabe muito bem tudo que você passou para chegar a essa nota. Entender que isso que você hoje comemora, nossa, fiz uma nota espetacular, é resultado de um processo, não é verdade? Bom, no sábado, pessoal, a gente começa curso do zero ao máximo de português e redação, presencial e online, ok? Então, não perca. Se você vai continuar na batalha, estamos juntos, ok? Estamos juntos. E a gente começa exatamente do zero, porque para não perder os conceitos preliminares, os conceitos básicos, e chega para resolver a questão mais difícil que pode ser. Tem muita coisa pela frente, pessoal. Vem novo concurso TJ, vem TRE, TSE, vem Polícia Civil, vem PF, PRF novamente, vem área da educação, área da saúde, tem muita coisa pela frente. É um ano que promete ter várias oportunidades ainda, e o português, graças a Deus, o que muda é a banca, muda, mas a base do pessoal, crase é crase em qualquer lugar. Pronome demonstrativo é pronome demonstrativo em qualquer lugar. Então aprenda, porque isso vai fazer de você um candidato que pelo menos uma matéria você vai falar assim, não é, português é tranquilo. Legal? Bom, vamos ao que viemos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo que você pode fazer para se matricular, porque sábado começa. E as matrículas até sexta-feira tem ainda o bônus do desafio dos 30 dias. As 30 provas corrigidas às 6 da manhã, que fazem com que você entenda como é que é a transposição da teoria para a prática de banca. Não é isso? Vamos ao que viemos. Deixa eu mostrar aqui para você. Pessoal, a prova é a prova de arquiteto. Espera aí, deixa eu só conferir aqui. Caderno 206. E aí, estamos assim, ó. Texto, tem um espaço para o título. Então, provavelmente, eles vão perguntar para nós qual é o título ou qual não é o título. Não pode ser o título. E vamos que vamos. Texto de Miri Lacombe. Minhas duas primeiras memórias de infância envolvem meu pai. Na primeira delas, estou em seus ombros, no meio de uma multidão que cantava, pulava, festejava, enrolados em uma bandeira do Brasil que minha mãe havia feito na máquina de costura, ficava no mesmo quarto de TV, em branco e preto. Eu tinha 3 anos, ele tinha 43, a seleção tinha acabado de ser tricampeã mundial de
de futebol e meu pai e eu celebrávamos no meio de outras centenas de pessoas na Rua General Glicério, em Janeiro, no Rio. Na segunda memória, estou subindo com ele a rampa do Maracanã. Eu tinha um pouco mais que 3 anos, não muito mais. Lembro-me da mão dele segurando a minha. Lembro-me de olhar para cima e vê-lo ali sorrindo para mim. Lembro-me das pessoas em volta, apressadas e felizes. Lembro-me das camisas e bandeiras misturadas, vermelho e preto em alguns, verde e branco, grená em outros. Ele e eu fazemos parte desse segundo grupo de pessoas. Na minha outra mão, uma almofadinha com as cores do Fluminense, feita por minha mãe na máquina de costura que ficava no mesmo quarto de TV branca e preta. A almofadinha era uma solução à dureza do concreto da arquibancada. Subindo a rampa, lembro-me de ver, lá bem longe, já no topo, uma abertura para o céu. Era para ele que caminhávamos, meu pai e eu, de mãos dadas. O que haveria ali além do céu? Depois de uma subida bastante longa para um pequeno corpo que ainda não tinha feito 5 anos, lembro-me de conhecer o que anos depois entenderia ser o êxtase que vem com a experiência do sagrado. Ao final da rampa, uma abertura para um campo verde, de marcas brancas e milhares de pessoas cantando ao redor. Capturada pela imensidão do momento, outra vez olhei para cima e vi meu pai. Ele sorria e não se movia, como quem sabe que seria importante me deixar ali um pouco, apenas sentindo a grandeza do momento, apenas absorvendo a experiência inaugural de amor e de paixão. Depois de um tempo, ele me pegou no colo e subimos os degraus da arquibancada, sendo abençoados por um tanto de pó de arroz a cada passo. Não me lembro de mais nada. Não lembro do placar, não me lembro do que aconteceu em campo, não me lembro do que comemos, nem dos sorvetes que não pedi. Lembro-me apenas das sensações e das emoções daquele dia. Mas, mais qualquer coisa, lembro da mão de meu pai. Lembro-me da mão de meu pai. Na minha. Se fechar os olhos, posso sentir a temperatura e a textura de sua mão na minha. Se fechar os olhos, sinto outra vez a exata pressão que a mão dele fazia na minha. Todas as vezes que andávamos assim pelas ruas. E sinto a segurança que aquelas mãos me davam. Meu pai não está mais aqui. A sensação de sua mão na minha está. Pouca coisa, aliás, se manteve presente além dessa sensação. Talvez apenas a emoção de subir uma rampa cujo final é um campo de futebol onde 2 times se enfrentarão. Caminho do sagrado, do final de um período escuro, frio e penoso que se abre para a imensidão de luzes, sonhos e possibilidades. Anos depois, eu conduziria meu sobrinho pela mesma rampa, mas agora interpretando o papel feito por meu pai. O que é a vida, senão esse contínuo trocar de lugares, essa perpétua caminhada que pode nos levar a encontros grandiosos? Não muita coisa, eu acho. Um passo atrás do outro, uma batalha atrás da outra, conquistas, fracassos, vitórias, derrotas, dias bons, dias ruins, partidas, chegadas. E lá vamos nós outra vez. Legal. Propósito do texto, enunciado manjadíssimo, né? Para quem trabalha com essa coisa de fazer provas anteriores, vocês estavam muito habituados com esse tipo de pergunta, né? O propósito do texto é, letra A, apresentar a importância do futebol para a sociedade brasileira. Não é bem isso, né? Demonstrar como a vida é cheia de altos e baixos. É uma constatação lá do final, mas o texto não foi escrito para isso. Mostrar como é a sensação de estar em campo de futebol. Também não foi escrito para isso, né? Aí você vai na mais precisa, sempre, pessoal, fazendo por comparação. Relatar os bons momentos vividos pela autora junto ao pai. Na questão 2, são sentimentos presentes do texto. Tem afeto, ok. Tem confiança, ok. Confiança praticamente puxa a esperança, arrasta a esperança. Agora, o empatia, o colocar-se no lugar do outro, é muito forçado, a meu ver. E aí, pessoal, quando eu falo a meu ver, até faço aqui para você uma ressalva no que diz respeito a recursos. Se você acha que uma questão cabe recurso e tal, não é porque eu falei que na minha visão não cabe, principalmente interpretação de texto, né? Que você não vai fazer o recurso, faça. Né? Se você tem convicção, se você tem uma argumentação que você acha que é inconteste, ainda que o professor diga, olha, isso aqui não tem jeito, faça um recurso.
Agora a prova já foi. Qualquer coisa que a gente fizer agora para poder, numa tentativa de favorecimento, claro, dentro daquilo que é possível pelo próprio estatuto. O recurso é possível pelo próprio edital, né? Faça, não é porque o professor disse, né? De repente um outro professor disse, olha, isso aqui cabe recurso, te mostrou uma argumentação ali, você fala, é verdade, isso aqui vai para frente. Então, aqui eu mostro para vocês a minha visão, eu trabalho com concurso tem 20 anos, enfim, mas não significa que ela é uma visão completamente decisiva e o que eu falei é uma lei não, viu, pessoal? Se você acha que cabe, aí, muito pensando no que foi na prova de técnico, muita gente discutiu essa questão que cabe sim, professor, você tem que entrar com recurso. Primeiro, quem entra são vocês, né? Isso a gente sugere. E se eu não tenho segurança, seria desonesto da minha parte falar assim, olha, isso aqui cabe recurso. Se eu acho que não cabe, pessoal, eu não levanto a bola, não. Tá joia? São títulos possíveis para o texto, exceto essa aqui me deixou com um ponto de interrogação e eu, sinceramente, faria um recurso para ela. Possíveis para o texto, exceto a emoção de um estádio de futebol, de mãos dadas com meu pai, primeiras memórias da minha infância, vida, uma troca de lugares. Pessoal, o que acontece? O que eu vejo aqui? O gabarito oficial, se não estou enganado, marca a letra D. Deixa eu ver aqui. É na questão 3. Não, é isso mesmo. Retire. É letra D. Letra D. É isso mesmo. Estou ficando doido. Então, só para marcar aqui. Letra C. Que não temos empatia. Agora, vida uma troca de lugares, nós temos aqui, ó, uma referência no parágrafo final. Lá no início do texto, eu tenho minhas duas primeiras memórias de infância envolvem meu pai. Aí, quando você volta aqui, de mãos dadas com meu pai. Primeiras memórias de infância. E por que eu voltei a esses dois momentos? Porque quando a gente fala de teoria de interpretação de texto, fala-se que o título, normalmente, ele é retirado do primeiro e do último parágrafo. O que é a vida se não esse contínuo trocar de lugares? Então, quando eu digo para você, olha, eu acho que tem recurso, não é um achamento meu, na verdade. Tem que ter uma teoria para a gente poder falar que tem e o que não tem. Eu entendo que a letra B serve, a letra C serve, a letra D serve, a letra A não. Eu acho que essa questão não é que tem que ser anulada, ela tem que trocar o gabarito de letra D para letra A, se é que eu estou olhando certinho aqui, ok? Pelo que eu vi aqui, o gabarito oficial marca a letra D. Na minha visão, é letra A. Legal. Sobre a constituição do texto, é correto afirmar, exceto que a gente não pode afirmar. A linguagem figurada é um dos recursos utilizados ao longo do texto. Então, ao longo do texto, você vai encontrar trechos de linguagem figurada. Não encontramos isso, viu, pessoal? Na minha visão, letra A, vocês vão buscar lá no texto, ler parágrafo, parágrafo, é tudo muito denotativo. Embora se fale de lembranças, e lembrança muitas vezes está atrelada à linguagem figurada, nesse texto não está, não. Ok? Então, vou olhar as outras, obviamente, a gente sempre faz por comparação. A linguagem formal é a mais utilizada? Não é o texto, ele tem pouquíssimas marcas de oralidade. O último parágrafo não se relaciona às ideias anteriormente apresentadas. Essa aqui vai dar confusão. Essa aqui o pessoal vai... Por quê? Porque o último parágrafo, ele meio que se afasta da história do pai. Por isso, eu entendo que a gente pode afirmar isso. Mas ele de certa forma, é uma conclusão, né, de toda essa história aqui.
Mas eu entendo também que a gente vai pela mais contundente. Então, eu continuo com a letra A, porque a linguagem figurada não é um dos recursos utilizados ao longo do texto. A letra C dá para contestar, mas entre uma que dá para contestar e uma que é explícita, vocês sabem como é que isso funciona. O gabarito é explícita. E na hora de avaliar recurso, ele vai te dizer, olha, peraí, mas essa aqui tá na sua cara. Legal? Isso, pessoal, mais uma vez, minha visão. Letra D. Somente prevalece a visão da autora do texto. Ok, não é um texto polifônico. Questão 5. Questão 5 é questão complicada, porque, com base no texto, todas as seguintes extrapolações podem ser feitas. Ou seja, está tudo errado. Mas uma dessas extrapolações, nem base no texto tem. Ok? Então vamos lá. A sensação vivida pela autora na infância foi tão intensa que perdura até os dias de hoje. É uma extrapolação, ela não fala isso textualmente, mas eu posso inferir que sim. Verdadeiro. A subida da rampa até o campo pode ser comparada à caminhada da vida, o que pode nos levar a encontros grandiosos. Pode, não foi dito isso no texto, mas é uma extrapolação possível. A vontade da autora de passar ao sobrinho as mesmas sensações que sentiu em sua infância. Ok? Ela leva o sobrinho também para subir a rampa. Hoje eu faço isso, o que meu pai fez comigo, eu faço pelo meu sobrinho. Ok? Todas as memórias da autora se baseiam em momentos ligados ao futebol. Até podemos. Né? Apesar da generalização aqui, já ser um problema, por ser provavelmente onde o pai se sentia feliz. Isso aqui vai além do que está no texto. Quem se sente feliz é a narradora. Ela fala de uma perspectiva dela, não da perspectiva do pai. Então, eu não posso afirmar que era provavelmente onde ele se sentia feliz. Letra D é uma extrapolação que não tem base no texto, na minha visão. Questão 6, questão de gramática. Fala sobre o cujo e sobre o onde. Ele fala sobre, talvez, apenas a emoção de subir uma rampa cujo final é um campo de futebol, onde dois times se enfrentarão. Estão corretas as afirmativas sobre os pronomes destacados, exceto... Tá bom. Cujo estabelece com antecedente rampa uma ideia de posse. Isso, foi o que a gente estudou. Cujo é posse. Onde é lugar? Quem é pessoa? Quanta é intensidade? Como é modo? Lembra disso? Pois é. Pronome relativo cujo não pode ser substituído por nenhum outro pronome. Fato. E não tem nenhum correspondente na língua portuguesa. Também vimos isso. Pronome relativo onde só pode ser usado quando se refere a lugares físicos. As pessoas usam onde em outros momentos e isso não serve. Ele só serve para lugar. Pronome relativo onde não pode ser substituído por em que. Não, ele pode ser substituído por em que. Não pode. Pode sim. Letra D está errada. Ou no qual, em referência a lugar. Ou onde, até a gente fala quando está escrevendo texto. Olha, ao invés de usar o onde, usa o em que aí você não se compromete, porque o em que serve para lugar e serve para outras situações também. Vocês devem se lembrar disso, que a gente conversou também muito. O que é a vida, senão esse contínuo trocar de lugares e essa perpétua caminhada que pode nos levar a encontros grandiosos? Os pronomes demonstrativos esse e essa foram usados, pois demonstrativos esse e essa são anafóricos. Conversamos sobre isso no aulão, meu Deus, que bom. E se é anafórico, retoma algo que já foi citado, ok? Indica algo que ainda será mencionado? Não, seria este e esta. Indica algo que já foi mencionado ao longo do texto? Exato. Se referem às palavras que os antecedem? As palavras que os antecedem são o não. Se referem a ideias que o antecedem, né? Lugares e o e, não. Palavras que o sucedem? Também não. Vamos lá. Depois de uma subida bastante longa para um pequeno corpo que ainda não tinha feito 5 anos, lembro-me de conhecer o que, anos depois, entenderia ser o êxtase. O êxtase é o máximo, né? E aí você vai buscar esse termo que vai dar essa função de êxtase, né?
tem que ser um negócio muito grande, viu, pessoal? Por isso que talvez o candidato tenha ficado entre entusiasmo e deslumbramento, e tem que marcar deslumbramento, que é o êxtase, é o ápice, é o ponto alto, né? Ímpeto e desejo está aí muito próximo. Entusiasmo e deslumbramento talvez tenha causado uma certa confusão, mas a deslumbramento, o termo deslumbramento é muito mais intenso, e o êxtase é um negócio intenso pra caramba, por isso tem que ser letra C. Vamos lá, de novo na sinonímia. O que é a vida senão esse contínuo trocar de lugares, essa perpétua caminhada? O que é contínuo? É algo que é sempre, né? E perpétua também é para sempre. Bom, se contínuo é sempre e perpétuo é para sempre, nós vamos ter o quê? Coerente e vitalícia. Coerente não, né, pessoal? Constante e eterna. Contínuo, constante, para sempre, perpétua, eterna. Letra B. Incessante, que não para. E duradoura. Duradoura é menos que perpétua, né? Que é para sempre. Ininterrupto e permanente. Permanente não está no mesmo campo semântico, na minha visão, de perpétua, né? O que dura para sempre. Então, melhor é a letra B. E sempre por comparação, viu, pessoal? Aí vai ter gente que vai dizer, mas eu acho que, ok, respeito, e se você tem aí a base para entrar com recurso, é isso aí, mas não vejo, não. Há traços de oralidade em a almofadinha era uma solução à dureza do concreto da arquibancada. Essa aqui é sedutora porque tem diminutivo. Mas não está em linguagem figurada. Esse almofadinha aqui é uma almofada pequena mesmo. Almofadinha. Sentido denotativo. Então não é oralidade. E lá vamos nós outra vez. Essa aqui é muito escancarada, né? Lá vamos nós outra vez. A frase da oralidade, assim, muito marcada. Eu tinha pouco mais que 3 anos, mas não muito mais. O que haveria ali além do céu? Sem chance. Letra B. 11. A 11 diz o seguinte: a seleção tinha acabado de ser tricampeã mundial de futebol e meu pai e eu celebrávamos. Celebrávamos é pretérito imperfeito. Está flexionado ao mesmo tempo verbal que conduziria. Para ser pretérito imperfeito, igual celebrávamos, tinha que ser conduzia. Depois de um tempo ele me pegou, tinha que ser pegava, para ser pretérito imperfeito, igualzinho aqui, ó. Tinha, oba, achamos. Pouca coisa, aliás, se manteve. Tinha que ser mantinha para ser pretérito imperfeito, igual celebrávamos, ok? Tranquilo, tranquilo. Observe a regência dos verbos destacados das frases abaixo. Lembro-me das pessoas. Deixa eu ver o que ele está querendo. Quanto à regência dos verbos, as frases acima podem ser reescritas sem prejuízo sintático em. Tá bom. Podem ser reescritas sem prejuízo sintático. Então, eu vou observar a regência do verbo lembrar. Como é que é a história do lembrar, pessoal? Tem pronome, tem preposição. Quando não tem pronome, não tem preposição. Ok? Lembro-me das pessoas. Aí. Lembro das pessoas. Tá errado. Você lembra as pessoas. Tem pronome, tem preposição. Aqui não tem pronome, mas tem preposição. Lembro-me da mão. Pronome, preposição. Lembro a mão. Correta. A gente fez uma questão idêntica a essa. Idêntica. Várias vezes ao longo do curso, com a regência do lembrar. Impressionante isso. Lembro-me apenas das sensações. Pronome, preposição. Lembro apenas as sensações. Ok. Não me lembro do que aconteceu. Pronome, preposição.
Não me lembro o que tem pronome, mas não tem preposição. Falsa. 2 e 3 servem. 2 e 3, letra C. Questão 13. A vírgula foi usada com a mesma função, indicar a inversão das orações subordinadas adverbiais, exceto em. Aí, meus amigos, vamos lá. Né? Capturadas pela imensidão do momento, outra vez olhei para cima e vi meu pai. Olhei para cima, pois estava capturada pela imensidão do momento, invertida. Então, essa aqui, legal. Na primeira delas, estou em seus ombros. Primeira delas, essa vírgula aqui, adjunto adverbial deslocado. Estou em seus ombros. No meio da multidão, que cantava, pulava e festejava. Separa orações assindéticas, ela, a letra B. A letra B não tem orações subordinadas adverbiais invertidas. Até porque a oração adverbial que nós temos aqui, ó, é o que cantava, pulava e festejava. Aí é uma oração adjetiva restritiva. E a oração adjetiva restritiva não tem vírgula. Essas vírgulas aqui estão por outro motivo. Se fechar os olhos, vírgula, oração de condição invertida. A letra A é a oração de causa invertida. Subindo a rampa, né? Ao subir a rampa, quando subir a rampa, oração invertida de tempo. Letra B. Legal. A posição do pronome oblíquo destacado é facultativa em. Aí, meus amigos, é uma questão também muito repetitiva dentro da FUMAC. Posição do pronome oblíquo é facultativa quando? Quando você tem o verbo infinitivo. Então, você vai fazer o quê? Procurar esse verbo infinitivo. Cadê? Aqui, ó. Pode ser me deixar ou pode ser deixar-me. Na letra B, o não, puxa o si para perto dele. Na letra C, o que, puxa o si para perto dele. Na letra D, você não tem nenhuma situação aí de obrigatoriedade. Muita gente vai dizer, então essa é facultativa. O que a gramática prevê? É facultativa quando você tem o verbo no infinitivo, letra A. Ok? E para finalizar, a crase é obrigatória em. Ele se dirigiu àquele. Isso, letra A. Se dirige a alguém, somado ao aquele. Esse assunto interessa a todos. Não tem crase, porque todos é pronome masculino, inclusive. Esse documento não é útil a ela. Ela é um pronome que não admite artigo. Não tem crase. O chefe da repartição está propenso a demitir. Não ocorre crase antes de verbo, letra A. Então, para mim, pessoal, que pode ser contestado, não por anulação, mas por uma troca de gabarito, é a do título. Tá certo? As demais, a prova está muito limpa, está muito bacana, muito dentro do previsível, e é isso, ok? Deixa eu fechar aqui para falar com vocês, interrompi o compartilhamento, e agora falando com os meus alunos. Galera, é isso. Prova corrigida, analisada, depois eu vou fazer um pouquinho mais tarde, eu vou fazer o texto aqui para quem quiser entrar com recurso. Você sabe que o recurso ele não pode ser cópia, não pode ser em uma escala industrial todo mundo copiar o mesmo recurso, né? Mas recurso de interpretação de texto é sempre muito difícil ser acatado. Mas agora a prova já foi feita, né? Então é aquela história do não eu já tenho, ok? Muito obrigado, um grande abraço. Eu vou deixar aqui a descrição para o curso do zero ao máximo, para você que chegou quase lá, o que não chegou, passou longe, bora com a gente pro curso do zero ao máximo. Para você que fez uma nota legal, parabéns, foi bom demais. Grande abraço, até a próxima.